O PSD já teria formalizado o apoio à candidatura do PSDB ao governo do estado. O partido é um dos que vão integrar a aliança em Minas com os tucanos. Mas na disputa nacional está fechado com a reeleição da presidente Dilma. Conversa comigo o deputado Duarte Bechir. Bem-vindo, deputado. É um prazer mais uma vez estar com você. Deputado, o PSD já bateu o martelo mesmo? Diz que houve uma reunião nessa terça-feira. É fato há uma formalização dessa decisão? Olha, eu vejo que há um encaminhamento, um indicativo muito forte do PSD mineiro permanecer, olha bem, permanecer apoiando esse governo, o governador Anastasia, bem como o senador Aécio Neves. Há um indicativo muito forte que isso realmente continue acontecendo. Quando o senhor fala em indicativo, por que essa decisão não foi tomada? Olha, eu acho que essa decisão, sendo tomada agora, com antecipação, ela pode ocorrer que algumas portas se fechem e as expectativas de outros partidos que compõem essa ampla base de sustentação do governo, perto de 20 partidos, se sintam alijados da indicação. Então eu acho que o nome do Pimenta, como confirmado que irá submeter a apreciação na convenção em junho, já foi um grande avanço desse grupo político. A composição... A questão é ter margem de manobra para acomodar os partidos. O vice-governador é um nome que tem que ser importante também. Nós entendemos a importância do vice-governador, como também do suplente de senador, que vai compor chapa com o nosso governador Anastasia. São importantes, tem que contribuírem também eleitoralmente. Mas sempre há uma retórica de que, se nós o fizermos agora, estaríamos deixando de lado outros partidos que alimentam também a expectativa, como nós do PSD alimentamos. Imagina você, Vivian, se o governador, o senador, agora decide fechar com o PSB do Eduardo Campos e oportunizar o PSB a vaga de suplência no Senado e confirmar Diniz Pinheiro como vice-governador. Então o PSD estaria fora dessa composição. O entusiasmo talvez já não seja mais o mesmo o que nós estamos tendo agora. Embora, eu acho que como companheiros, nós não escolhemos cargo, mas alimentamos expectativas de poder participar. E qual que é a expectativa que o partido alimenta? Bom, qual cargo? Nós estamos, com toda certeza, aguardando a indicação da suplência do Senado. A primeira suplência. A primeira suplência. São duas suplências. A primeira suplência ao PSD, que tem uma representação... Que é a suplência de Antônio Anastasia, que é considerado o favorito, né? Para a disputa do Senado. E nós temos uma representação junto ao governo do Estado, um trabalho muito importante. Veja bem que nós somos 6 deputados na Assembleia, é a segunda base do governo do Estado na Casa, a primeira é o PSDB, claro, com mais de 3 deputados estaduais, e a segunda é o PSD, que compõe a base do governo hoje. Então cabe ao PSD também um papel muito importante na confecção da chapa. Cabe ao PSD. É algo que nós estamos esperando pelo valor que o PSD tem hoje em Minas Gerais. Então aguardamos realmente que a composição seja feita e que abra uma lacuna para que o PSD possa oferecer um nome. E o partido tem esse nome? Olha, nós temos conversado internamente com os deputados estaduais e entre nós há uma unanimidade em dizer que o secretário, deputado federal Alexandre Silveira, é o nosso nome. E por que o secretário Alexandre Silveira? Veja bem, o secretário é uma pessoa imbuída do propósito de bem servir, demonstrou isso quando o diretor do DENIT, vem demonstrando como deputado federal e recentemente como secretário, ele tem feito um papel muito importante ao governo de Minas. Então nós temos o nome do Alexandre como alguém que represente bem o PSD. Aliás, temos outros nomes, mas o Alexandre reúne as melhores e maiores condições de nos representar na possível aliança e composição da chapa de senador. A chapa proporcional entra nesse acordo? É uma pergunta que você me faz e nós temos notado as articulações que envolvem outros partidos. Há uma predisposição de outros partidos preocuparem com a formação da chapa da eleição proporcional. De caber os deputados, que eles caibam e que sejam eleições mais brandas para os deputados. Há uma movimentação de outras alas políticas buscando essa acomodação. A nossa acomodação, ela requer, primeiro, mais importante,
um local de destaque para o PSD na composição da chapa majoritária, ou Senado ou, no caso, o governo. Mas nós não estamos, os deputados do PSD, fechando que nos deva oferecer uma condição de eleição com menos voto. Esse assunto nós não tocamos, nós não colocamos como primordial, como essencial para a formação da chapa. Primeira responsabilidade é com Minas Gerais. E nós temos essa demanda de querer ocupar um espaço importante, mas preocupados com o hoje e o amanhã do Estado de Minas. Paulo Simão, que é presidente do partido, pode vir a ser um nome também para o PSD? O senhor falou que o mais natural é o nome de Alexandre Silveira, mas ele pode disputar algum cargo pelo partido? Olha, o presidente Paulo é uma pessoa muito preparada, uma pessoa que tem visibilidade também nacional, que enriquece muito os nossos quadros presidindo o partido. Mas acredito que o Alexandre, pela experiência, a vivência, as funções exercidas ao longo de sua trajetória, dá ao Alexandre uma condição melhor, de estar mais preparado para a função pública. Apesar de que não estamos aqui dizendo que o nosso presidente também assim não esteja preparado. Mas o Alexandre compõe melhor. Aliás, o Alexandre é o grande responsável pela continuidade do PSD, o exercício que fez com os parlamentares federais e estaduais para que permanecêssemos integrados ao PSD. Havia lá no mês de julho, agosto do ano passado, quando se findava o prazo para as mudanças, nós perdemos, por exemplo, o deputado Fabiano Tolentino para o PPS. E alguns outros deputados conversavam essa possibilidade e lá atrás o Alexandre, reunido com todos os parlamentares... uma perspectiva de demandada. De demandada do PSD, porque não sabíamos o caminho. E o Alexandre foi muito forte e responsável pela manutenção do PSD em Minas e que também contribuiu para a vinda de outros deputados. O Zé Humberto, de Patos de Minas, teve um trabalho também do Alexandre na vinda do Zé Humberto. Houve uma manifestação, um trabalho do Alexandre também para outros permanecessem e também viessem somar conosco. Na disputa nacional, os candidatos do PSD mineiro vão ter liberdade para fazer campanha para Aécio? Olha, eu acho que... Como é que vai ser isso? Porque o PSD nacional já decidiu que vai ficar com a Dilma. Dilma, muito bem. Já disse também que os estados... Deverão acompanhar. Deverão acompanhar, mas a possibilidade de imposição? Eu acho, Vivi, que eu quero quem me quer. Eu quero ficar junto de quem tem disponibilidade, quem tem reconhecimento pelo meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante, essa lutar, se não for primordial, numa campanha. Imaginem bem, você e os telespectadores da TV Assembleia, se me colocasse como apoiador da presidenta em meu estado, onde tem uma atuação na vice-liderança do governo e um trabalho completamente em favor ao governo do Estado, em favor do governo do Estado. E reconheço esse governo como um governo realizador, um Estado que tem colhido excelentes resultados. Como é que ficaria um deputado da condição que eu tenho na contramão da minha opinião e daquilo que nós estamos vendo acontecer em Minas? Então eu acho que deve na prática vai funcionar, né? Essa campanha eu acho que deva liberar, pelo interior. Eu acho que deva liberar. Deve ser liberado. O senhor tem colegas que vão, deputados federais do mesmo PSD, que vão fazer campanha pela Dilma. Eu sei. Como é que o eleitor vai entender isso, hein, deputado? Eu vejo assim, que ao longo dos nossos trabalhos, que não começou hoje e nem vai começar próximo da eleição, eu vim para essa casa apoiando o governo Anastasia. Na minha eleição, eu pedi voto para Anastasia, Aécio e Itamar Franco, ou seja, eu vim para a casa do povo de Minas já com aqueles que eu apoiava, aqueles aos quais eu acredito e tenho feito um bom trabalho. Então vai ficar difícil para mim, por exemplo, dizer que agora o senador Aécio como candidato à presidência da República não é o mesmo que eu apoiei em 2010. Então acho que vai ser difícil para alguns que talvez tenham que mudar de opinião agora, durante o processo eleitoral. Mas a minha posição é clara, é transparente. Eu estou na Assembleia, convencido de que, contribuindo com esse governo, eu tenho colaborado com o Estado de Minas Gerais e apoiando a Aécio, é sem dúvida nenhuma a melhor opinião, a melhor justificativa para que o Brasil possa trilhar em novos caminhos, valorizando o patrimônio nacional e os recursos públicos. O senhor acha que essa imposição vai acontecer?
Eu acho que podem até tentar, mas consumar, não. Por que o senhor diz que pode até tentar? Quais são as conversas dentro do partido que levam o senhor a acreditar nisso? Essa questão de poder tentar, Vivi, ela é advinda da legislação eleitoral, que poderá nos obrigar, por exemplo, a colocar nos nossos trabalhos públicos, o que chama de santinho, a presidenta, porque o partido lá em Brasília estaria com ela fechado e não está fechado com a Aécio. Isso pode ser uma cobrança eleitoral e jurídica do nosso trabalho durante a eleição. Isso pode acontecer. Mas isso significa dizer que os candidatos aqui do PSD, que são aecistas, podem ficar com um material de campanha que tem a Dilma. Justamente, vindo de lá. Mas o material que eu produzi com as minhas despesas, eu coloco quem eu quiser. Então eu posso... Deputado, vai ser um nó na cabeça do eleitor. Com certeza. Se for obrigatório, aquele que eu estiver gastando das minhas condições, não. Esse eu coloco quem eu quiser. Mas o que vale é o que as pessoas sabem, Vivi. Eu acho que hoje em minha região, eu trabalho muito na região sul, eu começo aqui na região de Carmópolis, vou até o limite de São Paulo e o limite do Rio de Janeiro, lá mais ou menos pelas bandas de Juiz de Fora. Ali tudo eu trabalho. E todo mundo no meu cotidiano, eu vou muito às bases, eu trabalho muito próximo daqueles que represento. Nos nossos dia a dia, eu sempre digo que o melhor caminho para o Brasil é a candidatura do senador Aécio Neves. Para Minas Gerais é a continuidade desse governo que tem dado muito certo. E se porventura eu chegasse com outro discurso, as pessoas falavam, pera lá, deputado, você mudou o discurso e isso não vai acontecer. Então todo mundo já sabe o que nós estamos falando há muito tempo. Quando o senhor conta a coisa dessa forma, isso quer dizer que o partido não está pacificado, então? Eu acho que dentro do partido nós temos mais de uma opinião e isso é salutar, é democrático. Nós temos alguns que defendem alianças com o governo federal e que também, com o respaldo do governo federal, apoiar o candidato do governo federal em Minas Gerais. Temos membros no PSD. Mas eu sempre disse, e vou reiterar nessa nova oportunidade com você, aliás, eu quero aqui externar esse meu sentimento, que a TV Mineira só oferece uma condição desse debate político, só que nesse programa, no mundo político, porque aqui vem representante de todos os setores, de todos os partidos, são dadas oportunidade a todos, e é o local mais democrático e único em que a política mineira tem esse espaço, que tem esse compromisso com os debates das ideias. Então, nesse programa, eu já vi mais de uma vez e quero reiterar aqui, não tem como mudar de opinião por questões ligadas a decisões de Brasília e deixar o nosso compromisso com Minas e com o Brasil, deixando de estar com Aécio, Anastasia nas eleições. Não tem como, não dá, não tem sentido. As pessoas lá no interior conhecem o deputado Duarte pelas minhas posições claras, transparentes, e eu dentro do PSD, nós temos um grupo maior que assim pensa juntamente comigo. Agora, deputado, o que o senhor acha do candidato ao governo do Estado que foi lançado pelo PSDB, né? Aí numa aliança grande que o PSD vai participar, pelo que o senhor diz, tudo indica, que é o Pimenta da Veiga, um nome que vem aí depois de muito tempo fora da vida pública, que tem uma trajetória, mas passou muitos anos afastado da vida pública. Eu vi que o senhor mencionou o senador Aécio Neves, o governador Anastasia, mas não fez menção a ele. Por quê? Bom, Vivi, nós tivemos na semana passada, quinta-feira, dia 20, o lançamento do nome de Pimenta da Veiga. O PSD não se fez presente naquele momento, até porque nós estamos internamente discutindo, para não causar mal-estar para grupos que dentro do partido possa dizer que não foram respeitados e que a opinião ou da maioria ou de alguns já se fizeram ser vista por todos. Então o PSD teve esse cuidado. Nem informalmente? Nem informalmente, eu acho muito bom essa postura do PSD. Mas veja bem, você me dá a oportunidade aqui de traçar um paralelo. O Pimenta e o candidato do PT, o Pimentel. O Pimenta realmente tem um tempo que já não exerce a função pública talvez de repercussão como o Pimentel. O Pimentel vem agora do Ministério da Indústria e Comércio. Ministério importante. E o Pimenta da Veiga estava advogando em Brasília. Veio agora presidir o Instituto Teotônio Vilela em Minas Gerais. Ou seja, o que um estava fazendo e o que o outro estava fazendo, agora chega onde eu quero chegar,
aquele que estava em um ministério que tinha condições de trazer para Minas Gerais repercussões advindas do seu trabalho, da sua valorização que, segundo a imprensa coloca junto à presidenta, daria a Minas Gerais obras e resultados importantes que aqui não chegaram. Então, você veja bem, São Paulo está comemorando a industrialização de empresas que vieram do exterior para cá, em conjunto com ações do governo federal. Então, qual ministério estaria ligado? Da Indústria e Comércio. Enquanto que Pimenta da Veiga, ele traz consigo algo de muito importante que tem feito muita falta na política, que é muito cobrado pela população. Uma pessoa que é preparada, uma pessoa que tem notório conhecimento e que traz consigo uma limpa ficha do seu passado. Então, Pimenta da Veiga é aquele que os mineiros sabem que é capaz, que tem uma ficha ilibada e que pode, com o exercício da sua capacidade, continuar fazendo o melhor para Minas. E do outro lado, nós vimos que alguém que pode que tenha, mas que não, na prática, não demonstrou para os mineiros o porquê deve governar Minas, sendo que tinha toda a condição, junto com a presidenta, até dizem que a cota do ministro Pimentel era pessoalmente da Dilma. E se ela o tinha como um homem de confiança, o respaldo das ações voltadas para Minas. Deputado, então, eu acho que vai ser uma disputa sem querer importante, polemizar, importante. Eu queria só recordar o governo Fernando Henrique para Minas Gerais. O governo Fernando Henrique para Minas Gerais, tanto Eduardo Azeredo quanto Itamar Franco tiveram sérios problemas para conseguir trazer, né, benefícios para Minas Gerais. É só uma observação. Mas deixa um minuto para falar sobre essa ponderação, que eu acho muito importante. Mas veja bem, o presidente Itamar Franco teve o crescimento do metrô na sua época. O nosso governador teve, no passado Azeredo, nós tivemos a duplicação da Fernão Dias de São Paulo até Belo Horizonte. Ou seja, obras importantes do governo federal vieram para Minas, independente do governo que estava. E acho que esses dois mandatos do presidente Lula e o mandato da presidenta Dilma, talvez o Estado da Federação mais esquecido seja o nosso. A representatividade. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para eles na campanha resolver, né? Porque eles certamente vão ter argumentos de um lado e de outro. Eu queria terminar com uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que os tucanos têm condição de impor a candidata Dilma, né, a presidente, nas eleições aqui, uma vantagem que eles estão dizendo que vão colocar de 3 milhões de votos? O senhor acha que realmente isso é viável ou isso é só retórica, já de pré-campanha? Olha, veja bem, nós vamos ter em Minas Gerais um cenário bem diferente do resto do país. Nós vamos ter 2 mineiros disputando a presidência da República, porque a Dilma também é nascida em Minas Gerais. Mas no calor da disputa, quando a disputa começar e que o senador Aécio puder ter a mesma chance de estar nos veículos de comunicação que a presidenta hoje tem, os mineiros e os brasileiros terão possibilidade de conhecer melhor Aécio e Dilma, de fazer a comparação Aécio e Dilma. Acho que o exemplo de Minas Gerais, o enriquecimento do Estado, as conquistas do Estado, era um Estado que não tinha capacidade de buscar nenhum financiamento. Hoje o Estado propicia aos mineiros as melhores obras com recursos próprios. Tudo isso vai ser levado em consideração. Acho que é uma dificuldade obter os 3 milhões de votos, mas não acho uma impossibilidade. Acho sim que nós temos condições. Veja, na Assembleia nós somos mais de 50 deputados da base do senador Aécio, contra 20 e poucos da oposição. Mais de 2 por 1 aqui na própria casa. E a história de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, quando nós pudermos comparar Aécio e o outro, certamente a possibilidade dessa votação vai se materializar, na minha opinião. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui mais uma vez. Eu é que agradeço essa oportunidade, sempre que possível quero estar participando desse importante espaço político. Eu conversei com o deputado Duarte Bichir, do PSD. O nosso assunto, eleições, agora em 2014, que nós vamos ter eleições tanto para o governo do Estado quanto para a presidência. O PSD caminha para fechar apoio ao PSDB no Estado e o PSD é aliado, está na aliança com Dilma Rousseff. Essa
uma questão que o partido e seus integrantes vão ter que administrar em 2014. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.